foi estreada em Leiria. Foi uma encomenda da Câmara Municipal de Leiria para fazer um trabalho nas escolas de divulgação que estimulasse de alguma forma a abordagem das questões da astronomia. E, portanto, aquilo era assim, foi uma encomenda feita nestes termos, era preciso que as pessoas utilizassem as coisas que tinham modelos, tinham várias coisas que não eram muito utilizadas, e, portanto, era uma forma de estimular as pessoas, por um lado, a utilizar estes materiais, que eram materiais que existiam nas escolas, a procurar novos e a construir novos materiais e a procurar, enfim, nos livros e nas coisas que estivessem disponíveis na altura, visto que na altura a internet era incipiente e não era propriamente um instrumento muito vulgarizado, que levasse os professores a falarem com os alunos sobre astronomia. E começar muito cedo, começar logo, começar assim que se pudesse, no jardim de infância, no primeiro ciclo. E, portanto, a ideia foi essa. E isso funcionou bem, foi feito em Leiria, fizeram-se 300 e não sei quantos espetáculos em Leiria. E depois acabou por se transferir esse espetáculo com adaptações, como foi tendo versões muito diferentes, foi sendo transferido para diversos sítios, ligou-se à atividade profissional desde o início, depois foi transferido para o Teatro da Trindade em Lisboa, esteve no Museu no Museu da Ciência, nas Ruas da Escola Politécnica, e com outra versão, com outros atores, etc., com outra encenação, e portanto acabou por circular por uma série de sítios, alguns, e cumprir basicamente a sua função. Depois o texto existia, não é? Tinha sido publicado 2 vezes, um pela Câmara Municipal, outro pelo Teatro de Trindade, e acabou por ser um texto que seguiu o seu caminho, ou seja, de vez em quando, ainda hoje, de vez em quando recebo notícia a dizer que a escola de Frei Espada à Cinta, e perdoa-me Frei Espada à Cinta, a escola não sei de onde, está a fazer o espetáculo, não é? Ou fez o espetáculo, ou fez parte do espetáculo, etc. Pronto, isso é interessante, é engraçado, o texto já não existe enquanto objeto, livro, e portanto é importante e é bom que ele continue a seguir o caminho dele. Muito simples, a história é centrada numa figura que é o Newton, que tem, uma espécie de um sonho. Inicialmente a figura de Newton era até um pouco mais, uma fase em que era um pouco mais agressiva do que é agora, nesta última versão, porque o Newton além do mais, era um alquimista, trabalhava com materiais, alguns deles perigosos, nomeadamente, e era meio alucinado, não é? Fazia experiências completamente malucas, espetava agulhas de crochê nos olhos e fazia coisas assim absolutamente absurdas. Uma das coisas que ele trabalhava era mercúrio, não é? Mercúrio, metal, e portanto o mercúrio, como toda a gente sabe, sobretudo agora por causa da Alice no País das Maravilhas e essas coisas, toda a gente sabe, provoca chapeleiros loucos, não é? E portanto havia ali uma dose de insónia misturada com alguns vapores, enfim, mais ou menos mercurianos. E é nesse sonho que não se tem a certeza se nunca se é sonho, se não, nesse sonho ele recebe a visita dos planetas, dos planetas. Inicialmente recebia a visita dos 9 planetas, não, o Plutão nunca vinha, ficava ali sempre naquela, já nessa altura, já em 95, a sua situação era muito dúbia, agora foi despromovido e não aparece todo, naturalmente, portanto acabou-se, já não há Plutão, mas enfim, ficou remetido para os anõezitos, não é? Que são vários e, portanto, não se sabe exatamente quantos são. Agora, neste momento são 5, mas podem ser 10 ou 20 ou 30, 40, não se tem essa certeza. O papel da Sandy Mourão, a Sandy foi ela que fez os primeiros figurinos para o espetáculo, para aquele espetáculo inicial, o primeiro espetáculo. Foi ela que desenhou os primeiros figurinos e, portanto, digamos que a publicação desses figurinos junto com o texto acabaram por tornar mais engraçado, e portanto a ideia é ela fazer agora os desenhos que existem são desenhos diferentes, são desenhos já feitos de uma forma diferente, por isso ela falará muito melhor que eu, não? Mas enfim. Mas são desenhos diferentes, são desenhos que servem para ilustrar, mas também servem para motivar as pessoas e para perceber como é simples fazer-se e construir-se adereços e figurinos e cenários com materiais muito simples, sem dificuldade nenhuma, com muito poucos recursos. O papel de Paulo Simões é substancialmente diferente. Paulo Simões contribui desde a publicação, pelo Teatro da Trindade, do texto pelo Teatro da Trindade, contribui com um pequeno caderno, com um caderno que condensa uma série de ideias e que
estão ligadas evidentemente ao texto, porque falam de astronomia, mas também estão muito ligadas à ideia de ser muito importante, para mim acho que fundamental, que as pessoas percebam que se pode fazer observação astronómica e que se pode aprender imensas coisas sobre o nosso planeta e sobre os outros planetas e sobre os astros em termos gerais. Se pode aprender imensa coisa com recursos que são existentes em todo o lado. Olhos, capacidade de fazer, criatividade para resolver problemas, e isto resolve todos os problemas, isto permite fazer todas as coisas, porque as pessoas normalmente põem sempre muitos obstáculos a isso, dizem que, enfim, de dia não se pode fazer observação astronómica, etc. E é perceber que isso é possível fazer-se e que se consegue aprender imensas coisas de dia.